E vamos ao nosso tema de hoje. Não desanime. O Pai Celestial sabe. Essa palavra pode ser, só o título dessa mensagem, pode ser até uma profecia para alguns de vocês aqui. Não desanime, não pare de crer. Não desanime. O Pai Celestial sabe. Ele sabe o que você precisa. Vamos já ler aqui Mateus capítulo 6. Diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Em outras palavras, você não consegue convencer Deus pelo cansaço. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. O Pai sabe. O Pai cuida de nós e cuida de detalhes da nossa vida. Não é pela insistência. Baseado nisso, Jesus conta uma parábola. E nessa parábola, numa primeira leitura, parece que a mulher vence pela insistência. É uma parábola acerca de um juiz, e o homem não temia a Deus, não tinha vergonha de fazer nada, corrupto, e ele não atendia ninguém a não ser por suborno. E uma mulher pobre, sem ter como suborná-lo nem nada, faz um pedido para ele, e pela insistência ela vence. Alguém diz: está aí, Jesus contou aqui uma mulher pela insistência. Falou: não, ele está contrastando. Ela precisou insistir, e contra um juiz que não tinha respeito nenhum. Jesus está contrastando com o Pai Celestial. Não é assim. A gente fala e Ele nos ouve. E um detalhe: Ele não demora, Ele nos atende. E aí o que Jesus fala? Pois é, você fala com um Pai que é bom e que atende rapidamente, mas será que eu vou encontrar em você a mesma fé que a gente encontra nessa mulher? É isso que Jesus quer ver na gente também, essa confiança. Já que aquela mulher, pela insistência, conseguiu vencer um juiz iníquo, e nós que temos um Pai bom e maravilhoso, Ele quer ver em nós a mesma fé. Vamos ler o texto, no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, o texto diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Não desanime, meu irmão, teu Pai sabe do que você precisa. Ele disse, Jesus: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. A palavra importava aqui no sentido, ele não sentia vergonha das coisas que ele fazia. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? É claro que Jesus está esperando a resposta. Não, não vai deixar esperando. E eu lhes digo: Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Explicando esse final da parábola, é muito provável que Lucas, na construção do seu texto, não está falando da segunda vinda de Jesus, quando o Filho do Homem vier, mas está falando ali imediatamente da morte e ressurreição de Jesus, porque o texto que se segue é o texto das histórias da Páscoa já. Então, o que está dizendo é: será que quando eu voltar da minha ressurreição, eu vou encontrar a mesma fé desta mulher no coração dos meus discípulos? Seria mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto. Mas vamos ampliar, abrir aqui um pouquinho o texto para a gente compreender, porque essa mensagem, meu irmão, é principalmente para você
que está passando por problema e não está vendo mais solução no teu problema, como se você tivesse assim num túnel escuro que você não encontra o fim dele e você está com claustrofobia. E é nesse momento em que você precisa ter uma experiência, uma abertura de mente, entendimento com Deus. E nós vamos ver isso nessa parábola. Mas para isso precisamos abrir esse texto aqui para nós. Vamos lá. Primeira coisa que esse texto mostra um juiz. E diz que este homem, ele não temia a Deus e ele não se importava com os homens. O que o texto, na verdade, está querendo passar para nós é, não temer a Deus é que ele não segue a lei do Senhor. Jesus já está pintando o quadro. Este homem não segue a lei, porque na lei diz que ele teria que atender primeiro os pedidos de órfãos e viúvas. A Bíblia se preocupa tanto com pessoas necessitadas, que foi por isso, por exemplo, que foi criado o dízimo. O dízimo não é para isso que esses pregadores por aí ficam falando, sabe? Só para arrancar dinheiro do povo. O dízimo era feito o seguinte, nas comunidades, nos vilarejos e nas cidades também, era-se dado ou 10% da sua renda, ou 10% dos primeiros frutos seus, onde aquilo era recolhido para quê? Para ajudar órfão, viúva e refugiados, que a Bíblia chama de estrangeiros, né? Os refugiados. Isso também era usado para suporte e sustento do ministério dos levitas, que eram aqueles homens que saíam de cidade em cidade, ensinando o povo como andar na lei do Senhor, porque era a única forma desses homens sobreviverem e terem como cuidar das suas famílias. Era só isso. E então, esse suporte aos órfãos e viúvas era algo na lei do Senhor. Esse juiz não temia a Deus, então ele não seguia essa lei. Então o texto já está dizendo, você está diante de um juiz que não acredita nisso, que não obedece à lei. Segunda coisa, não se importava com os homens. O melhor do texto seria o seguinte, não sentia vergonha diante das pessoas. Naquela sociedade, diferente da nossa, que trata a moral como o certo e o errado, lá naquela sociedade se tratava da seguinte forma, é vergonha ou é honra. Então você não chegava assim e falava para o seu filho, como a gente fala, filho, não faça isso, porque isso é errado. Você diria, não faça isso, porque isso vai te trazer vergonha. Então, nenhuma pessoa admitia vergonha. O pior xingamento que teria para alguém é alguém passar na rua e você apontar para ela e dizer, vergonha, vergonhoso o que você fez. Tanto que algumas civilizações, até hoje, por causa da sua cultura milenar, as pessoas levam tão a sério essa questão de vergonha, que você vê nos tempos modernos, empresários, por exemplo, que cometeram um erro vergonhoso de corrupção, se matarem. Porque muitas vezes eles não admitem essa vergonha. Eles até admitem ter perdido tudo, mas não admitem vergonha. Mas a Bíblia diz que esse homem não sentia vergonha. Ele era só na base da corrupção. Por outro lado, nós temos uma viúva. Para você entender o papel da viúva, a viúva não tinha bens. Tudo que ela tinha era do marido. Quando uma mulher se casa, ela é uma propriedade do marido, isso naqueles tempos. E essa mulher não tem nada. Provavelmente ela está indo diante do juiz, lutar pelos seus direitos, porque é provável que a família do marido adquiriu ou pegou os bens, depois que o marido morreu. E essa mulher não tem nada. Então ela vai diante do juiz para que o juiz julgue a causa dela. Só que o juiz é corrupto e só funciona na base de corrupção. E ela não tem dinheiro para pagar. Segunda coisa, ela é uma mulher. A mulher não era ouvida naquele tempo ao ponto de que a mulher não servia de testemunha. Quando você tinha que testemunhar algo, não poderia ser mulher. Para vocês terem uma ideia como a sociedade era machista. E numa situação como essa, ela está em desvantagem. O último detalhe que ela está em desvantagem é que aquele lugar de juízo era lugar somente de homem. Era estranho uma mulher ali, no meio deles. Quem conta isso é um viajante
em que eu li um trecho do seu escrito, lá da Idade Média, muito próximo desse tempo em que Jesus, mantendo as culturas lá do tempo de Jesus. Então, numa cidadezinha do interior, ali na Mesopotâmia, o homem entra nessa cidade e começa a narrar como era o local. E quando ele narra esse lugar onde ficava o juiz, ele narra da seguinte forma: um grande salão, com muitos homens gritando, pedindo a sua vez, depois que ele terminava um julgamento, entre um julgamento e outro, aquele, é minha vez, tenta aqui, tudo mais. E o barulho era tão alto de vozerio de homens, que lembra, por exemplo, nós aqui que somos paulistanos, lembra a Bolsa de Valores em dias de pregão no passado, aquela gritaria toda. Imagina uma mulher no meio de tudo isso. Mas voltando, ele descreve também que lá ao fundo do salão estava o juiz, chamado de Cadi, Q-A-D-I. Esse Cadi, que era o juiz, ele ficava lá, afundado nas suas almofadas. Normalmente, é interessante alguns detalhes, normalmente era um homem gordo, porque isso mostrava riqueza, o homem se alimentava bem, tinha dinheiro para se alimentar bem, não era trabalhador braçal. Segunda coisa, vestia-se normalmente de seda, que era para ostentar riqueza e poderio, porque isso intimida as pessoas. Então era um homem poderoso, e mais uma coisa que ele intimidava as pessoas, ele andava com seus guardas atrás e cheios de secretários. Esses seus assessores ou secretários ficavam ali diante dele, muitas vezes no meio do público. Quem tinha muito dinheiro chegava e não ficava lá na gritaria. Chamava um desses secretários, conversava ali alguma coisa, negociava, passava-lhe ali o dinheiro ou só a negociação. Esse secretário dava a volta por trás de todo mundo, ia lá no ouvido do Cadi, nos intervalos, e falava, olha, julga essa causa aqui e tudo mais. Ele chamava este homem. Isso chama-se corrupção. Estou explicando o que é corrupção, porque você que é brasileiro não sabe muito bem o que é isso, né? Então, esse homem só funcionava na base de propina, outra palavra também que você não conhece muito, né? Propina é quando se passa dinheiro por baixo dos panos, como a gente fala aqui, quando a pessoa recebe um dinheiro para fazer uma coisa que é ilícita. E este homem só funcionava nessa base, só que essa mulher não tinha dinheiro para dar. Não tinha dinheiro, não tinha contato, provavelmente não tinha filho homem, porque senão o filho homem a representaria lá. Então ela tinha que lutar, ela tinha que fazer o quê? Gritar. E era o que ela ficava fazendo, gritando, atormentando esse homem, até que o homem viesse atendê-la. Finalmente, por causa da insistência, esse juiz iníquo cede. Essa mulher está me dando muita dor de cabeça. Imagina quanto que essa mulher deve ter gritado, né? Para o homem dizer isso. Ela não para nunca, vai ficar me enchendo aqui o dia todo. E aí, finalmente, cede e atende. Jesus, então, começa a interpretar, como ele sempre faz, por contrastes. Ele mostra uma situação difícil e ruim, totalmente comum naquele tempo, e mostra como Deus é a antítese daquilo. Deus é o contrário daquilo tudo. Se as necessidades dessa mulher são supridas diante de um juiz que não tem honra, diante de um juiz que não teme a Deus, quanto mais nós, que somos filhos do Pai Celestial, que é um reto juiz e correto juiz. Por isso que Jesus, inclusive, no final, ele fala assim, eu lhes digo que ele fará justiça, e depressa. Ele mostra esse contraste. Como você vê, o texto que nós lemos começa dizendo, Jesus contou uma parábola para os discípulos para mostrar-lhes como eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. O orar sempre aqui não é ficar orando repetidamente a mesma coisa. Mas, em outras palavras, Jesus está dizendo, mantenha essa comunhão com Deus sempre. Mantenha essa prática da oração como algo comum na sua vida, porque Deus não demora em responder. Permaneça nesse contato com Ele e não desanime. Meu irmão, não desanime.
o seu pai sabe o que você precisa. Eu quero tirar aqui algumas lições para ser muito prático aqui para nós, desses dois textos que nós lemos. O primeiro, ore, porque Deus sabe o que se passa em nosso coração. Eu acho lindo isso. Eu vou ler um texto e o outro eu vou citar para vocês. O texto que nós já lemos, Mateus 6, só o trechinho do versículo 8, diz assim: o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. No Salmo 139, lá no versículo 4, o salmista diz assim: antes mesmo da palavra chegar na minha boca, tu já a conheces, Senhor. Eu acho lindo isso da parte de Deus. Mas aqui eu vou colocar isso de um modo muito prático com vocês, da seguinte forma: um dos meus filhos, os dois são muito inteligentes e lógicos, mas um deles ele é muito capcioso nas perguntas e na sua maneira lógica de pensar. E ele era criança ainda, quando um dia ele chegou para mim e falou o seguinte: pai, Deus sabe de tudo, né? Eu falei: sabe, filho, tudo. Eu falei: tudo. Se eu vou fazer isso, ele sabe, sabe. Então ele sabe também o que eu penso, sabe. Se Deus sabe de tudo e sabe o que eu penso, por que eu tenho que orar? Belíssima pergunta. Mas não me pegou de surpresa. Eu respondi assim para ele, falei: filho, Deus já sabe o que você vai pedir quando você ora. Mas o motivo, ora, se ele já sabe, então você já sabe que o motivo de você ter que orar não é contar para Deus alguma coisa, porque ele já sabe. Então por que Deus quer que você ore? O motivo é que ele quer ter comunhão com você. É isso. Deus nos criou para se relacionar conosco. A Bíblia mostra naquele paradigma, né, naquela maneira de demonstrar ali no Éden, que Deus, a ideia de Deus para o homem é nós termos uma vida gostosa, que seria morar num jardim, num pomar, com cores, cheiros e frutos, coisa linda, mas diz ali que no final da tarde, Deus descia para caminhar com Adão. Então você nota que o que Deus queria do homem o tempo todo é comunhão. Para que Jesus morreu na cruz e se sacrificou para perdoar os nossos pecados e nos salvar? Porque Deus quer ter uma família de filhos e filhas iguais a Jesus. Então Deus fez tudo isso. Para quê? Para ter comunhão conosco. Deus não quer ser um garçom, onde você, a senhora que precisa de alguma coisa, Deus. E Deus, pois não, senhor? Não é? Deus não quer ser seu garçom. Deus quer ser o seu amigo. Alguém próximo de você. Alguém para quem você pode contar tudo para ele. Por isso que é importante você saber disso, que Deus sabe o que se passa no nosso coração. Deus quer ser participativo. Deus quer participar da nossa história, de cada detalhe da sua vida. Ora, se até o que eu penso Ele sabe, não tem coisa mais tola do que falar que está escondendo algo de Deus? É tolo isso, porque Deus sabe. Então por que eu tenho que orar? Porque Ele quer comunhão com você. Você pode contar para Deus tudo, cada detalhe da sua vida, cada coisa, por mínimo que seja. Se aquilo tem importância para você, conta para Deus. Moços e moças, está gostando de alguém? Conta para Deus. Deus se interessa pelos seus sentimentos. Irmãos e irmãs, está com dor? Vou procurar um médico, vou tomar um remédio. Primeira coisa, conta para Deus. Você está com alguma dúvida pessoal? Alguma coisa com relação ao seu destino? Sejam questões profissionais, indecisões que você tem, conta para Deus. Determinadas coisas que você não consegue conviver com pessoas e por causa disso você entra em crise. É interessante, você marca um horário pastoral, conta para o pastor, você chama o teu amigo, conta para ele, você vai lá no psicólogo e conta para o teu psicólogo, e para Deus não.
Deus está dizendo, estou aqui, quero ter comunhão com você nisso. Conta para Deus. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus interfere na história. Tem muita gente por aí, veja bem, de um lado tem os ateus que dizem, não acredito em Deus. Então para eles a história está aí no acaso. Mas existem aqueles que acreditam em Deus, mas nós chamamos de teístas. O que é isso? Ele acredita em Deus, mas Deus não é um Deus presente. Deus é uma força, um ser que criou que deu início no universo e que está lá longe. Não é um Deus pessoal. Eu te digo o seguinte, esse não é o Pai de Jesus revelado nas Escrituras Sagradas. Porque o Pai de Jesus diz, o Pai sabe, Ele se preocupa, Ele está conosco, Ele desce para falar com a gente. Eu gosto dessas expressões humanas, né? A mão de Deus, a gente desenha às vezes Deus como uma forma humana, né? Mas é o lado de mostrar como Deus é pessoal para nós, como Ele nos ama, como Ele está próximo de nós. Então sabe de uma coisa, Deus interfere na história, Deus interfere no nosso dia a dia, Ele é Deus. Dizer que Deus não pode interferir na história é dizer que Ele não é Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus é maior do que os nossos pensamentos. Saiba que Deus é maior do que o que eu penso a respeito dEle. O máximo que você pode pensar acerca de Deus, Ele é maior do que isso. Ele não está preso à nossa teologia, Ele não está preso à nossa filosofia. Uma pessoa uma vez chegou para mim e falou, eu não acredito em Deus. Eu falei, tá, isso muda o quê? Nada, só muda dentro da tua cabeça. Porque Ele continua existindo, se acreditando ou não nele, porque Ele é Deus. Me defina então Deus. Impossível definir Deus. Se eu definir a Deus, Deus cabe numa definição, então Ele deixou de ser Deus, se tornou um ídolo qualquer. Deus não pode ser definido, Deus só pode ser percebido. Deus é maior do que a nossa mente consegue imaginar. Bom, meu filho tinha quem puxar, obviamente. Tanto eu como Magda também, nós somos bem questionadores de um monte de coisa. Agora imagina esse camarada na adolescência. Eu dei trabalho para o meu pastor. Eu chegava no meu pastor e fazia algumas perguntas bem capciosas também. E uma vez eu cheguei para o meu pastor e falei, eu não consigo entender uma coisa. Eu entendo, Deus criou tudo, tá, mas quem criou Deus? E meu pastor, muito sabiamente, chegou para mim assim, pegou um restinho de água que tinha, gotas que tinham sobrado do copo que ele tinha bebido água, colocou assim no chão, falou, se eu te der uma esponja sequinha, você consegue absorver toda essa água? Eu falei, sim. Ele falou, por quê? O volume da esponja é muito maior do que o volume da água, está seca, ela absorve. Ótimo. Se eu pegar agora esse copo todo cheio de água, ou uma jarra cheia d'água, e eu te dou a mesma esponja, você consegue? Ele falou, não. Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o volume da esponja é muito menor do que o volume de água. Ele falou, exato. Com a cabecinha desse tamanho que você tem e que eu tenho, você quer entender Deus? Não dá. Se Deus coubesse dentro da tua cabeça, dentro do seu pensamento, Ele não era Deus. Deus é maior do que tudo isso. É por isso que Jesus te ensina, o Pai nosso que estás no céu seria o nosso Pai celestial. Pai, porque Ele está perto, inclusive a palavra ali é uma palavra bem infantil, é o papai. É o papai que cuida da gente, mas Ele é celestial, porque Ele está acima de todo o universo e de tudo que existe, de tudo que você pode imaginar. Esse é o nosso Deus. É a esse Deus que você recorre quando você ora. É esse Deus que pode interferir na história, afinal de contas, Ele criou a história. Ele é o Senhor da história. Nosso Deus, Ele é grande, mas Ele não está distante. É um pai amoroso, que cuida dos seus filhos. Deus é um pai atento também, porque Ele está atento às minhas orações, a qualquer momento, a qualquer hora. E Deus é um pai participativo, porque Ele pode intervir na minha história. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus, Deus é maior do que aquilo que eu penso dEle. Graças a Deus. Ele é mais do que eu consigo imaginar.
Nesse sentido, queria dizer uma palavra para você, meu irmão e minha irmã, que está passando um baita problema. Muitas vezes, nós ficamos diante de Deus, falando quão grande é o nosso problema. Chegou o momento, meu irmão, de você olhar para o teu problema e falar para Ele, quão grande é o teu Deus. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Se você está passando por um problema, deixa-me te dizer algo. As aflições são como um túnel escuro. Tem o seu começo, o meio, mas também tem o seu fim. Todo mundo passou, vai passar por aflição, porque faz parte da vida. Mas é importante você saber que isso uma hora termina. É uma porta que se abre. É um túnel que acaba. É um tratamento médico que termina. Interessante é que, quando a gente enfrenta esses problemas, são esses problemas que vão tratando na vida da gente e fazendo a gente descobrir novas fases na vida da gente. Ninguém fica a mesma pessoa depois de enfrentar e vencer um problema. Você sobe de fase. Para entender isso melhor, quem aqui já joga videogame? Vamos lá, não é pecado não, vou levantar as duas mãos, eu também jogo. É isso aí. Muito bem, final de cada round ali, de cada momento, você enfrenta o quê? Um chefão. É o pior momento do videogame, você enfrenta o chefão. Mas o que acontece quando você vence o chefão? Meu irmão, você sobe de nível. Você está entendendo a parábola aqui agora? As palavras de Jesus são melhores que a minha, né? Claro. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, é que depois que você enfrentou esse problema, você saiu melhor dali. 2 vezes nas Escrituras Sagradas diz a tribulação produz. Nenhuma vez diz que a alegria produz. A alegria é muito bom de sentir, mas não produz nada, é gostoso só. Mas tribulação, depois que você enfrenta e vence, você sai dali uma pessoa diferente. Davi chega ao ponto de dizer, foi bom eu ter passado pela aflição. Ele entendia que foi aquela aflição que mudou a vida dele. Nas aflições da vida da gente, a gente acorda para algumas realidades, principalmente aquelas aflições que tratam com coisas mais profundas da nossa vida, sejam coisas emocionais ou questões de saúde, por exemplo. Você que sofreu um acidente que quase morreu, uma situação de saúde que quase partiu, quando você vê que a tua vida, pode passar assim rapidinho, quando você sai dali, meu querido, você pensa logo na tua vida, falou, quer saber uma coisa? Minha vida é curta. Primeira coisa, chega de gente chata na minha vida. Porque às vezes a vida a gente vai acumulando coisa. Sabe aquela mania acumulativa que muitos têm? Vê uma coisa bonita, compra. Outra compra. Viu na internet, compra. Viu aquela coisa chinesa, compra. E vai enchendo a casa, né, de trambolho. E daqui a pouco você não tem mais nem espaço para passar na casa, porque a pessoa é uma acumuladora. Tem hora que você tem que chegar lá e fazer uma limpa, né? Tirar tudo, jogar tudo fora, doar, fazer qualquer coisa, queimar, né? Porque tem muita coisa que é cacareco. Pois bem, você vai fazendo isso também na tua vida. Você vai pegando o problema dos outros. Já viu pessoas que vivem o problema dos outros? Se você chegar assim, a pessoa falou, qual é o teu problema? Não, olha, pastor, você sabe, a minha sobrinha, tá bom, mas qual é o teu problema? Eu tenho um irmão que, não, esse é o teu irmão. Qual é o teu problema? E aí a pessoa, ela não tem problema, fica pegando o problema dos outros. Meu irmão, está na hora de você lembrar do seguinte, Jesus falou, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. O que é sobrecarregado? Você está carregando uma carga maior do que a que você aguenta. E Jesus está falando, vem para mim, lança isso para mim, conta para mim isso daqui. Ele diz, eu vos aliviarei. Amém? Eu vos aliviarei. Então, saiba que há momentos da vida da gente que são assim. Tem muita gente, eu sei que é difícil para a gente entender isso. Há uma expressão que eu uso aqui, que eu gosto dela, por isso que eu vou repeti-la. Muitos de vocês, muitos de nós aqui, nós somos como aquele sachêzinho de chá. Você não sabe o que tem dentro, até jogar água fervente nele lá. Só que eu estou falando isso positivamente. Meu querido, você vai ver quanta coisa boa tem na tua vida.
quando você simplesmente passa por uma tribulação e você começa a perceber, meu Deus do céu, quanta coisa boa, que fé que já existe na minha vida. Você não sabe qual é o tamanho da sua fé até que você tenha passado pela dor. É nesse momento de dor, de insegurança, de hospital. Muitas pessoas crescem mais na fé num hospital do que numa igreja. Porque ali ele se vê diante da morte, se vê diante de possibilidades ruins. E é naquele momento que ele gruda em Deus como se fosse a única coisa na vida dele. Meu irmão, sofrimento, tristeza, frustração, doença, fracasso, fadiga, tudo isso faz parte da vida da gente, todo mundo passa por isso, não seja surpreendido, mas tem uma boa notícia aqui para você. A boa notícia foi numas palavras de Jesus em João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, no mundo passais por aflições. Você fala, Nésio, que boa notícia tem isso. Você não entendeu, meu querido? Ele falou, passais. Ele não falou que você vai ficar nela. Você vai passar. Porque todo mundo passa. Ninguém tem passe livre contra os problemas da vida. Todo mundo tem problema, gente. Pessoas boas têm problema, pessoas ruins também. Porque tem gente que está enfrentando o problema e está falando, nossa, eu sou uma pessoa muito ruim de estar passando tudo isso. É a velha mania da gente que acha que tudo na vida tem a ver com causa e efeito. Se eu estou tendo efeito, qual foi a causa? A causa é que eu fui muito ruim. Então eu fui uma má criança, já aprendemos isso quando criança. Você foi uma má criança, você não estudou, você desobedeceu pai e mãe, não vai ganhar presente do Papai Noel. E às vezes a gente leva isso para Deus. Uns acreditam até mesmo que está passando tudo isso como um castigo de Deus. Eu venho aqui para te dizer que não é verdade isso, é um engano na sua mente. A gente passa por aflição porque passa. Se você está passando por aflição, não está dizendo que você é uma pessoa ruim. Está dizendo que você é humano. O ser humano passa. Jesus falou, no mundo vocês passam por aflição, mas a aflição vai passar. Ela não vai ficar, ela tem duração limitada, tem um começo, meio e fim. O problema é que quando a gente está no meio da situação, é como uma claustrofobia no meio de um túnel escuro. Você tem medo que aquilo nunca vai acabar. É como claustrofobia no meio de um elevador. Uma hora vai abrir a porta. Você vai sair. Mas uma hora isso acaba. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha o que Paulo diz, os nossos sofrimentos estão produzindo algo em nós, mas eles são momentâneos. Vai passar, vai passar. Quando a gente estava nos períodos de pandemia, ali estava um período muito incerto para todos nós. Quando começou, todo mundo achava, não, daqui menos de 2 semanas, aí 1 mês, acaba. E eu me lembro que eu era talvez o mais negativo da turma. E eu falava assim para o pessoal me criticava, alguns, né, muito próximos, né, criticava assim, discordava, né, eu falava, não gente, não, isso aqui vai ficar aí uns 2, 3 meses, e as pessoas falando, não, para que tudo isso, tudo mais, gente, foram 2 anos, e parecia que nunca ia acabar, só notícia ruim acontecendo, mas acabou, passou, virou a página. Da mesma forma, cada área da nossa vida vai acontecer isso também. Se nós passarmos por experiências, nessas experiências, elas estão produzindo algo em nós. Estão produzindo algo em nós. Quando a gente fica cara a cara com a aflição, é nessa hora que a gente busca Deus diferente. Então, eu espero que vocês, por isso Jesus falou, ore sempre. Para não precisar orar com desespero na hora da aflição. Porque se você tiver comunhão com Deus sempre, quando o problema vem, é só continuar. Você já viu Deus te livrando outras vezes? Então, ore sempre. Para de buscar a Deus somente quando a coisa aperta para você.
Teve uma situação que ocorreu aqui na Carisma, um rapaz me procurou aqui depois do culto, quando eu vi, ele falou, pastor, tudo mais, queria que você orasse por mim. Eu olhei assim para ele e falei, rapaz, tempo que eu não te vejo. Ele falou, faz uns 6 meses que eu não venho. Eu falei, o que aconteceu? Eu estou até lembrando aqui, você estava lá com um negócio crescendo, tá até ganhando muito dinheiro. Ele falou, pois é isso aí, meu sócio me traiu, e me passou a perna, eu perdi tudo, eu ganhei só dívida, foi isso que eu ganhei, estou arrasado. Eu olhei assim para ele e falei, vou ensinar algo para esse rapaz. Eu vou orar por você. Na verdade, gente, eu não estava orando, Deus sabia que eu não estava orando. Eu estava, na verdade, querendo dar uma lição no rapaz. Falei, eu vou orar por você. Ele na hora, ora. Eu pus a mão assim no rapaz, só que eu estava olhando para ele. Falei, Deus, mantém esse rapaz pobre. Não dá dinheiro para ele. Não abençoe as obras dele porque ele precisa ficar pobre. O menino pegou assim, olhou assim para mim, né? Sabe, você não pode abrir o olho na oração, olhou assim para mim, então eu estava olhando para ele e falei, te peguei. Falei, fica tranquilo, Deus sabe que eu não estou orando isso, nem te amaldiçoando. Que medo, o que é isso? Eu falei, calma, que eu quero te mostrar o seguinte, quando você estava próspero e ganhando muito, você se afastou de Deus. Mas agora que você está no zero, aí você está buscando a Deus. Você não sabe ser rico. Você não sabe ter dinheiro na tua mão. O dinheiro perverte o teu coração. É isso que eu quis te ensinar aqui agora. Então, meu querido, converte o teu coração. Muda a sua atitude para com o dinheiro. E o que eu quero ensinar é, por que tem pessoas que só buscam a Deus quando está na necessidade? Esse é um problema que às vezes nós nos tornamos usuários de Deus. Mas para te explicar isso, eu explico já aqui na mensagem. Mais uma frase que eu costumo usar aqui na Carisma bastante é a seguinte frase: não existe oração certa ou errada, existe aquela que é feita e aquela que não é feita. Eu vou te explicar isso já. Muitas pessoas têm um relacionamento com Deus de usuário. Ou seja, Deus está ali só para fazer uma fezinha, uma sortinha para ele. É o usuário de Deus. Usando aqui a linguagem internetica, tem muita gente que é um usuário do portal celestial de Deus. Então ele se loga lá em Deus, ou seja, faz uma oração, e ali ele faz download só do que ele precisa. Eu preciso de cura. Ele clica, aleluia, saúde, obrigado Deus, fecha o portal e vai seguir a vida dele. Então ele é um usuário de Deus. O que você está precisando? Eu estou precisando aqui de Deus, um pouco de paz. Deixa eu buscar aqui no portal celestial. Deus me dá paz. Ele clica, faz download da paz, pronto, desliga e acabou. Ele é um usuário de Deus. Para muita gente, Deus é um grande garçom. Que a pessoa fala assim, senhor? Ele, pois não, senhor. Então está ali só para servi-lo. E eu já lhes disse lá no começo que o que Deus quer com a gente é comunhão. É outra coisa que Ele quer. Então, cuidado para você não ser esse usuário de Deus. No entanto, a maioria de nós, quando nos convertemos, fizemos de Deus mesmo uma fezinha. Eu era um usuário de Deus. Porque eu recorria a Deus para as minhas necessidades. Eu usava Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. O amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que até isso Ele aceita. Porque Ele nos vê como alguém muito infantil, que não está compreendendo o que Ele quer. Então o amor de Deus, ele é condescendente. O que é um amor condescendente? Ele desce no seu nível, para falar de uma maneira que você compreenda. É o Deus, por exemplo, como um pai ou uma mãe, que não vai dar uma aula de química e física para a criança, para dizer para ela porque que ela não pode colocar a mão no fogo. Ele simplesmente vai falar, descer no nível da criança e falar, não põe a mãozinha ali, porque faz dodói. Aí a criança entende, falou na linguagem dela. Deus, então, Ele compreende essa sua oração. Note que eu falei, não tem oração certa ou errada. Mesmo a oração mais egoísta sua, ela é oração. Porque o que Deus quer, não é o que você está pedindo ou falando, é comunhão. De alguma forma você está estabelecendo comunhão ali com Deus. Olha só esta oração
de um grande líder do passado, mas que nesse momento ele era muito infantil, ele não conhecia Deus direito, Jacó. Jacó foi o homem do qual o nome foi mudado para Israel. O nascimento da nação de Israel está na vida desse homem, Jacó. Olha o que diz aqui Gênesis 28, 20. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, olha que oração mais egoísta, ele está negociando com Deus aqui. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança para a casa do meu pai, o cara quer mais o quê, né? Está pedindo para Deus. Então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que eu coloquei hoje como coluna, servirá como santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, ele está negociando com Deus. Ele está fazendo um negócio com Deus. E aqui nasce a primeira lojinha de Jacó com Deus. Aqui, não é? É uma oração egoísta. É uma oração interesseira. É uma oração muito se o Senhor fizer, então eu faço. Ele está negociando com Deus. Só que eu preciso te dar uma notícia. Ainda assim, isso aqui é uma oração. E mais ainda, Deus atendeu cada um desses itens dele. Por quê? Porque Deus é condescendente. Deus sabia que o coração dele era novo, que ele não entendia Deus ainda. Deus desceu no nível que Jacó pudesse compreendê-lo. É por isso que eu estou dizendo, meu irmão, não vem me dizer que você não sabe orar. Ora do teu jeito, Deus te entende. No entanto, não para aí. Vai crescer. Vamos mudar a nossa fezinha para algo que eu chamo de confiança plena. Eu prefiro até mais a palavra confiança do que a palavra fé, porque a palavra fé está meio desgastada hoje em dia. Confiança significa depósito de fé. Confiança é quando você pega, por exemplo, um dinheiro seu, vai num banco e deposita o seu dinheiro lá. Você está confiando que ali ele está guardado. Ou seja, não está mais com você agora. O controle daquilo não está na tua mão. Está na mão do outro. Está na mão daquela instituição. Você confiou. Eu prefiro essa palavra do que a palavra fé, porque a palavra fé hoje, ela está em desuso. Porque fé virou qualquer coisa. Fé virou uma aposta. Você vai lá jogar, por exemplo, alguma coisa, você vai jogar lá nessa não é telecena, como que é o nome dos jogos aqui hoje em dia? Os irmãos por dentro, os irmãos por dentro. Aí, a gente está pegando agora aqui. Então, nesse jogo aí, você vai lá e faz, o que você fala? Vou fazer uma fezinha. Está vendo? Isso não é fé, meu irmão. Ou aquela pessoa que usa Deus como pé de coelho. Sabe? Pega lá o pé de coelho, dá 3 beijinhos, pendura lá no retrovisor do carro. Não tem coisa mais feia do que isso, mas tem gente que põe lá e fala que aquilo vai dar boa sorte para ela. Isso é fezinha. Mas não é isso que a Bíblia ensina para você. A Bíblia ensina confiança em Deus, de você entregar a chave da tua vida na mão de Deus e falar, pode dirigir, Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer. Isso é fé. Fé em Deus. Não é fé que eu preciso ditar para Deus. Eu tenho fé na cura. Eu não tenho fé na cura, eu tenho fé em Deus. Ele cura. E Ele faz o que Ele quiser. E tem mais, se Ele não quiser curar também, tudo bem, porque a minha fé nele vai continuar. Minha avó dizia isso, se Deus não responder mais nenhuma oração minha, não muda nada entre eu e Ele não me deve nada. Eu vou servi-lo para o resto da minha vida, porque o melhor que Ele tinha para me dar, Ele já me deu, que é a minha salvação. Isso é fé. Isso é fé. A fé é você entregar a sua vida nas mãos de Deus e confiar de que tudo que está nas mãos dEle, Ele vai fazer o melhor. Isso é fé em Deus. Fé é entregar tudo a Deus e acreditar que a vontade de Deus, seja ela qual for, é o melhor para a sua vida. Já já nós vamos ficar em pé e eu vou pedir para você fazer uma oração, mas já vou te orientar aqui. Eu tenho 2 públicos aqui diante de mim. Uma parte do público é você que está passando por problema, por aflição, está lá no meio do túnel, ou no começo dele ainda, e parece que esse túnel não tem fim. Problemas que você enfrenta na sua vida, e você não sabe para onde está indo. Eu vou recomendar você fazer a oração de fé, onde você vai pegar
e confiar a tua vida nas mãos de Deus. E vai descansar. Você não precisa ficar com vãs repetições. Ó, Deus resolve meu problema, ó, Deus resolve meu... Você não está falando com um juiz iníquo. Você está falando com um Deus justo, que Ele te ouve e vai te responder. Chega para Deus. Havia um cântico antigo, eu gostava muito, eu conheci ele pelo Maranatha Music, mas a minha esposa disse que aprendeu isso lá na igreja presbiteriana onde ela frequentava. Eles cantavam esse cântico também, que dizia assim: em teu tempo, tudo o Senhor fará no teu tempo. Então é interessante essa confiança de que no tempo de Deus tudo vai se resolver. E você confiar que o tempo de Deus é melhor do que o teu tempo. Isso é fé. E eu vou recomendar para você, meu irmão, você que passa por problema, por tribulação, por alguma aflição, seja ela de saúde, seja ela financeira, seja ela do trabalho, seja ela de relacionamento, seja ela de situações que você não vê solução, coloca nas mãos de Deus e acredita, meu irmão, confia. Deus sabe o que faz e Ele vai cuidar disso no seu tempo. Segundo tipo de oração, segundo tipo de público a quem eu vou recomendar a oração aqui. É para você que não está passando problema nenhum agora. Tem alguns aí que talvez até estejam perguntando: existe isso? Existe. Tem gente que acabou de sair da aflição. Não está mais, acabou. Está bom, está no tempo de glória, é bom. Esse tempo na vida da gente também tem. Tem situações, por exemplo, que você fala: sendo sincero, estou sem problema. Tem problema dos outros, meu eu não tenho. Lembro-me uma vez que eu estava indo para casa, foi até o Gernando que me ligou, e eu estava no carro, pus no Viva Voz, né? E ele falou: e aí, né, tudo bem? Tudo bem, tá. Nossa, cara, que voz de cansado, você está bem? Eu falei: não, estou bem, eu estou bem. Eu estou cheio aqui de problemas na minha cabeça, mas nenhum deles é meu. Tudo dos outros, nenhum é meu. Só estou aqui saindo desse momento. Eu tenho daqui até em casa para expurgar tudo isso da minha cabeça, chegar em casa e não levar problema para casa, não é? É isso que a gente tem que fazer. Talvez você esteja vivendo um momento assim, um momento bom da tua vida, um momento que as respostas de oração já chegaram, um momento que você já saiu do túnel e tudo clareou. Ou talvez você está numa época boa da tua vida. Por quê? Porque ao longo da tua vida você se organizou. Sua vida financeira bem organizada, seus bens estão todos ok, tudo correto. Sua vida profissional foi bem sucedida. Sua família, você se dá muito bem. Sua vida está estável. Você está tudo bem. Tem uma oração para você fazer. Sabe qual? Entrega isso para Deus também. Entrega para Deus. Tenha confiança de que Deus sabe o que é melhor. Estou falando isso para você também, rapaz e moça, que está de namorado novo, namorada nova. Porque quem está de namorado novo, namorada nova, está bem de tudo, né? Você fala para a pessoa: e aí, como é que tá? Eu estou bem! Já chega rindo, né? E adora, quando está do lado da pessoa, então a pessoa já entra até assim, né? Ó, aqui, né? Está feliz com o namorado, com a namorada, tudo mais. É uma maravilha, é lindo isso, o amor é lindo. Muito bom, viva e curta este momento. Mas quer um conselho? Entrega a tua namorada e teu namorado nas mãos de Deus também. Tenha confiança em Deus. Ô pastor, levei anos para conseguir uma, agora que consegui. Só mandou entregar. Eu falei: entregar não é desfazer o namoro. Eu falei: entregar nas mãos de Deus. Deus não é cínico. Deus não faz pegadinha. Apenas confie de que Ele é melhor para cuidar do relacionamento de vocês. Porque aí vocês vão ter um relacionamento santo, bom, sólido, firme. Mas entrega nas mãos de Deus. Tenho que ler 2 textos rápidos com você, mas queria que você ficasse em pé comigo, por gentileza. O texto que eu vou ler é uma oração muito mais madura do que aquela oração feita por Jacó. Através de Jacó, ele foi o pai ali que gerou a nação de Israel. O nome dele foi mudado para Israel. Mas eu quero mostrar um outro, que é Jesus, que é quem gerou a igreja. E Jesus nos ensina algo na atitude dele. Ele estava orando a Deus, e olha a frase que Jesus usa. Lucas 22, versículo 41 e 42. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é oração de gente madura. Isso é oração de fé.
Ele confiou em Deus. É esse tipo de fé que eu acredito que Jesus quer encontrar na nossa vida. Lembra o final da parábola? Quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra. Vai encontrar fé como dessa viúva. Jesus está querendo isso de você. Que nós aprendamos a colocar tudo que nós temos e tudo que nós somos nas mãos de Deus. Último texto, eu quero que você leia comigo. Salmo 37, versículo 5. Muitos sabem aqui de cor. Vamos falar juntos. Fala em voz alta, junto comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. Confia, meu irmão. Entendeu quando eu falei que não é fezinha? Não, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Não, confia é pegar a chave da tua vida e falar: Deus, dirige. Eu confio, está nas tuas mãos. Eu tenho certeza que o teu caminho é melhor do que o meu. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus te ensinou isso na oração que você sabe até de cor. Faça a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, no meu trabalho, nas minhas finanças, no meu romance, na minha saúde, em cada área da minha vida. Faça a tua vontade aqui na terra como ela é feita aí no céu. Seja feito assim na minha e na tua vida. Põe tua mão no peito. É hora de você orar por você. Entrega o teu caminho ao Senhor agora. Entrega áreas da tua vida ao Senhor. Área por área. Entrega a tua família nas mãos de Deus. Entrega teu dinheiro nas mãos de Deus. Entrega o teu sonho na mão de Deus. Entrega os desejos do teu coração, se deleita no Senhor, entrega nas mãos dele e descansa. Entrega a tua aflição, qualquer dúvida, insegurança, entrega. Querido Pai, nossas vidas estão nas tuas mãos. Nossas vidas estão em boas mãos. A tua mão poderosa há de nos guiar. Seja onde for, a tua mão nos guiará. Nós confiamos nisso, Senhor. Guarda a vida do teu povo, o coração e a mente do teu povo estejam em paz. Nessa confiança de que se tudo está nas tuas mãos, tudo vai bem. De que se Cristo está no barco, tudo vai bem mesmo no meio da tempestade. Nós confiamos no Senhor. Recebe, Senhor, essa nossa entrega e faça a tua vontade, não a nossa, mas faça a tua vontade. Nós confiamos, está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Descansa, meu irmão, está nas mãos dele. Está nas mãos dele. O melhor vai acontecer. Ele sabe o que é melhor. Aleluia. Seja abençoada a tua vida. Permita-te abençoar. Seja abençoada as suas finanças. Seja abençoado os teus sonhos. Seja abençoada a tua saúde. Seja abençoada a tua história. Seja abençoada a tua família e cada área da tua família. Seja abençoada as tuas emoções e os seus sentimentos. E que vocês experimentem a paz do Senhor em tudo. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito seja com todos nós de agora e para sempre. Amém. Ao nosso Deus. Deus abençoe vocês.